Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Louvamos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também estar nos concedendo estes momentos. Agradecendo a vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que cliquem no dedinho de joinha. E ainda queremos aqui mandar um alô especial para todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Luciana Maria Batista pedindo orações por Eudivan, ele é ancião da igreja Campina do Barreto, lá em Pernambuco. Ele passará por uma cirurgia amanhã, que Deus esteja presente. Um alô especial para Jandira Alves, parabenizando o esposo que está completando hoje mais um ano de vida. Também um alô especial para Maria das Graças Ferreira, ao seu Florentino, Isabel Ullmann, Eduardo e Janete Villa-Lobos, Ednair Braga e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Oremos. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, que estejas conosco, nos protegendo. Pedimos também que o Teu Espírito Santo fale conosco no estudo que iremos fazer. Abençoe Eudivan, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que tudo transcorra bem. Abençoe também o esposo da Jandira Alves, que está aniversariando hoje. E ainda, Pai, pedimos uma bênção especial para o Alceu Florentino, Isabel Ullmann, Ednair Braga, Eduardo e Janete Villa-Lobos, Maria das Graças Ferreira e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estaremos hoje continuando o nosso estudo, falando sobre o tabernáculo, que começamos no domingo. E esse tabernáculo foi dado a Moisés todas as instruções, detalhe por detalhe, de como seria a construção desse tabernáculo. E como nós vimos ontem, Deus, Ele capacitou inicialmente duas pessoas, Bezalel e Aholiabe, para que fossem os artífices para a construção desse tabernáculo. E Bezalel e Aholiabe treinaram outras pessoas e todas receberam o dom do Espírito Santo para a construção desse tabernáculo. Eu tenho aqui para vocês hoje alguns capítulos de Êxodo. Nós não iremos ler todos, claro, porque não temos tempo, né? Mas você pode ler aí na sua Bíblia, Êxodo 36, 37, 38 e 39. Aqui é dado todos os detalhes de tudo o que seria feito no santuário, ali no tabernáculo. Desde a construção em si do tabernáculo até os utensílios, tudo que seria usado no tabernáculo foi dado aqui, detalhe por detalhe. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui do capítulo 36. Capítulo 36 de Êxodo, verso 20, diz assim: Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com duas hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Então, aqui nós temos um detalhe, madeiras de acácia. Por que não poderia ser de outra madeira? Porque Deus disse que teria que ser madeira de acácia. Não era simplesmente pegar qualquer madeira e fazer ali as tábuas para a construção. E outra coisa, tinha a medida certa, 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura. Vejam, detalhe por detalhe. Irmãos, Deus, Ele é um Deus detalhista. Deus, irmãos, Ele não quer que nós façamos a obra de qualquer maneira. Nós precisamos conhecer as orientações de Deus na Bíblia para que nós possamos fazer o melhor para Deus quando nós estivermos fazendo um serviço para Ele. Quer seja de construção da igreja, quer seja de pregação do Evangelho, não importa. O que importa é que nós façamos a vontade de Deus. Mas muitas pessoas fazem como acham que devem fazer, porque pensam que é o melhor que eles estão fazendo e deixam assim de fazer aquilo que Deus nos pede.
Então nós precisamos, se for para nós pregarmos o Evangelho, precisamos de um preparo. E esse preparo, primeiro, preparo espiritual, consagrar a nossa vida a Deus, pedir a Ele perdão por pecados que nós temos cometido e pedir a Ele forças para nós abandonarmos pecados que nós costumamos cometer sempre. Em primeiro lugar é o preparo espiritual e depois o preparo do que nós iremos apresentar às pessoas, o estudo. Então nós temos que ter conhecimento para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor e não para o nosso engrandecimento. Muitas pessoas são eloquentes, falam bem e têm uma boa didática e então pensam que não precisam se preparar como Deus quer que nós nos preparemos espiritualmente e também intelectualmente, conhecendo aquilo que nós vamos falar. E Deus, então, Ele pede que nós façamos exatamente como Ele pediu. E o povo de Israel, então, construiu esse tabernáculo que foi minuciosamente dado instruções a Moisés, conforme nós já dissemos para vocês, foi mostrado a Moisés um modelo quando Moisés estava no monte. E esse modelo é o santuário celestial. E então Moisés passa os detalhes, como se fosse uma planta. Quando nós vamos construir uma casa, normalmente nós pedimos à pessoa que trabalha com desenhos de casas, um arquiteto, para que prepare como é que nós queremos a casa, para que as pessoas que forem construir possam seguir aquela planta. Mas, normalmente nós vemos pessoas construindo casas de qualquer maneira, primeiro porque talvez não tem recursos para pagar um arquiteto para desenhar uma casa e ser construída daquele jeito, e então as pessoas constroem como vem na cabeça. Pessoas que não têm às vezes noção nenhuma, nem pedreiros são, porque tem pedreiros que conhecem o trabalho e sabem e fazem da própria cabeça sem terem estudado. Mas existem pessoas que não têm noção nenhuma de construção e começam a construir uma casa de qualquer maneira. E o que pode acontecer? Pode acontecer a casa ficar toda torta, a casa ficar sem segurança e pode até acontecer de uma forte chuva, de um temporal qualquer, a casa vir a cair. Então, Deus ele é um Deus detalhista. Deus ele pediu então que fossem feitas cortinas, fosse feita a arca, fosse feita a mesa dos pães da proposição, fosse feito o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o pátio, todo o material usado no tabernáculo, inclusive a veste do sacerdote. Tudo foi dado detalhe de como é que seria feito. E como eu disse para vocês, aqui são vários capítulos, capítulo 36 até o capítulo 39 de Êxodo, e cada parte dessa que Deus pediu para ser feita, nós deveríamos ter tempo para detalhar, mas o tempo aqui não nos permite. Então nós precisamos ler. Leia aí na sua Bíblia, Êxodo 36 até o Êxodo 39, leia com calma, vai prestando atenção, tudo aquilo que Deus pediu que fosse feito lá no tabernáculo. E também no tabernáculo eram feitas as cerimônias. E essas cerimônias, elas apontavam para a redenção através de Jesus Cristo que haveria de vir. Esse foi o motivo pelo qual Deus pediu para que fosse feito um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, e todo o ritual, todo o trabalho que era feito lá no santuário apontavam para o plano da redenção através da morte de Jesus. Então, essas cerimônias que eram realizadas ali no santuário, elas retratavam que Deus ele odeia o pecado e Deus ele sabe como lidar com o pecado. Essas cerimônias que eram realizadas ali também retratavam como Deus salva aqueles que se arrependem. E ainda, Deus, através desses rituais, retratava qual será o destino dos ímpios e como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Tudo isso era retratado no serviço ali do santuário. Por isso que nós estudamos o santuário
Por quê? Porque nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, depois que esteve aqui na terra e retornou aos céus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, Jesus, ele está no santuário celestial, o mesmo que foi mostrado a Moisés quando estava lá no monte. Jesus entrou nesse santuário para interceder por cada um de nós. E ali no santuário também está sendo realizada a obra de julgamento de cada pessoa, de cada ser humano que já viveu e que ainda irá viver sobre a face da terra até a volta de Jesus. Então, todo aquele ritual no santuário terrestre apontava para o ritual que é realizado no santuário celestial. Então, havia ali pelo menos duas cerimônias diferentes, mas que estavam intimamente relacionadas, que eram realizadas no santuário. Primeiro, uma cerimônia era realizada diariamente, que era a morte de um cordeiro, simbolizando Jesus que haveria de vir e morrer pelo pecador. O segundo ritual, ele era anual, era quando era purificado o santuário. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados, para limpar simbolicamente todos os pecados que haviam sido lançados ali durante todo o ano. E esse ministério, essas duas fases que eram realizadas ali no santuário, ilustrava como Deus lida com o pecador e como Deus salva os pecadores. Todos nós sabemos que Deus ele ama cada ser humano. É tanto que ele enviou Jesus para morrer pelo ser humano e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Jesus ele ama o pecador, o ser humano, mas ele odeia o pecado. O pecado, ele afronta a Deus. Por quê? Porque o pecado ele entrou neste mundo através do inimigo de Deus, de Satanás. Satanás ele quer dominar o ser humano em todos os aspectos e isso Deus não se agrada. E Deus ele apela a cada ser humano através do Espírito Santo para que se arrependam dos seus pecados e para que se voltem para ele. Deus ele não força ninguém a se arrepender e a voltar para ele. Deus não força. Mas Satanás não. Satanás ele força. Satanás ele leva a pessoa ao pecado. E já Deus não. Ele trata com amor, o Espírito Santo falando ao coração, usa mensagens faladas, usa hinos, usa outras formas para trazer a pessoa de volta a ele. Jesus bate a porta do coração de cada ser humano para que se voltem para ele. Então Deus ele é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer salvar a cada ser humano, mas somente aquele que aceitar Jesus em sua vida e andar com ele, caminhar com ele no dia a dia, ser fiel até a morte, então receberá a coroa da vida. Que nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.